A cidade de Celso Ramos, uma pequena cidade em Santa Catarina, foi colonizada por imigrantes italianos por volta de 1934. 2 anos depois, foi construída a primeira capela, símbolo de fé que guia até hoje os moradores. Sua colonização trouxe os engenhos da cultura italiana, principal economia da época, onde eles produziam açúcar, bebidas e tudo mais, tanto que a cidade ficou conhecida como terra da cana-de-açúcar por anos. Os antigos moradores utilizavam barcos para fazer a travessia do rio Pelotas, que juntamente com o rio Canoas circunda a cidade. A necessidade fez com que construíssem uma ponte pêncil sobre o rio, conhecida como Pinguela, que se tornou ponto turístico por sua beleza. A Casa da Cultura guarda informações sobre cada pedaço da história da cidade, incluindo os pontos turísticos locais. Porém, tem um lugar muito especial que vem se apagando cada vez mais da mente do povo celso-ramense. Um lugar que brilha lindamente no coração dessa cidade. Na verdade, tem todo um itinerário a respeito da vida dos jesuítas aqui na região. Então, o que interessa no meio dessa história é que toda a vida dos jesuítas lembra a questão da educação aqui no Brasil. Os primeiros 200 anos praticamente foi tudo eles que começaram a ensinar os índios através da catequese e a educação de maneira geral. E dentro desse contexto ocorreu a Revolução Farroupilha de 1835 até 1845. E foi através dessa revolução, por causa do medo da guerra, é que esses jesuítas poderiam ter passado nessa região aqui do Entre Rios para poder se esconder nas furnas aqui nesse local. Então a passagem dele, lenda ou história, se acredita que eles poderiam ter deixado muitas riquezas aí por causa do medo da guerra. Tem pessoas que contam que eles descobriram muitos achados, guardados, tesouros, que os jesuítas trouxeram de lá de Portugal e da Alemanha e de outros países europeus. Então, eles poderiam ter vindo ali nas furnas para se esconder da guerra, de medo da guerra.
Brechó ser entrevista do Soror, take 2. No início ela era feita no mês de dezembro, e com o passar do tempo a gente sabe que é relacionado a Nossa Senhora, e foi comentado desse desejo no mês de março. O aniversário foi no mês de março. Então a gente agora, todo último final de semana do mês de março, a gente faz a festa aqui. Na verdade a gente chama de ação entre amigos, porque existem muitos colaboradores. A gente tem a comissão que cuida do local, organiza a festa, e o pessoal vem e se oferece para ajudar. Então todo final de mês de março a festa acontece aqui. E esperamos assim que continue do jeito que está. A ideia surgiu num aniversário que aconteceu em Celso Ramos. Nesse aniversário, uma confraternização entre amigos, tinha um padre, se chamava Edson Jorge Feltrin, do município de Lages. E ele comentou que o bispo naquela época, Dom Neres, ele tinha muita vontade e um desejo de que em Celso Ramos tivesse um santuário ecológico. E através do seu Antônio Caçul Fernandes, eles encontraram as Furnas do Brechó, acharam que era o melhor lugar para fazer o santuário ecológico. Então o padre Edson Jorge e o padre João Pedro Faoro, eles se incumbiram de fazer esse meio de campo, de adquirir essas terras aqui para produzir esse santuário ecológico que existe hoje. Tá? Então faz parte do santuário as Furnas, e a região onde foi construído a Capela de Nossa Senhora da Rosa Mística. Porque daí, a partir desse momento, houve muitas pessoas que ficaram devotos a essa santa. Produção Furnas do Brechó, cena entrevista do Soror, take 4. Som, ok. Uma das lendas envolve 3 personagens. Entre eles estavam Zezinho Tramontim, Olívio Lourenço Grassi e Arthur de Matias. Eles estiveram nas Furnas dos Brechós e numa das entradas eles descobriram que tinham algo de muito valioso lá dentro. Aí os 3, eles conversaram entre eles e fizeram um acordo de guardar segredo até que Celso Ramos se tornasse município. E durante esse trajeto, o destino foi muito cruel com eles, porque na verdade ocorreu a morte de 2 personagens desses, e logo em seguida um terceiro personagem acabou falecendo também antes da emancipação do município. A furna eles acabaram lacrando, né? Acabaram lacrando, e até hoje não se sabe o que tem lá dentro contado pela população. Então, essa é a lenda que corre aqui no município a respeito das Furnas dos Brechós. Também tem uma outra lenda, que foi a lenda chamada Canudinho de Lages. Por que desse nome Canudinho de Lages? Porque a região aqui de Celso Ramos e Entre Rios pertencia na época ao município de Lages.
Dom Miguelito, também chamado de São Miguel, ele chegou nessa região e um proprietário de terra acolheu ele aqui. E ele disse que era parente de João Maria. Aí o que vai ocorrer? Vai haver muita reza, até confissões eles acabavam fazendo com o povo e dava penitência. Fazia o povo até carregar pedra na cabeça como penitência. Aí um fato importante começou a ocorrer na região que começou a desagradar os proprietários de terras. Esses proprietários de terra começaram a se queixar que havia muito roubo de gado aqui na região. E quem estava praticando esse roubo de gado, suspeita-se que foi os sertanejos. E aí eles foram até o superintendente de Campos Novos e acionaram as milícias lá de Lages para vir destruir o povoado aqui. Eles vieram e acabaram chegando no local e acabou havendo 2 mortes, mas o fato não acabou por aí. E daí falou-se que quem tinha chegado aqui na região, esse Dom Miguelito, na verdade foi um senhor mandado por Antônio Conselheiro, lá da Bahia. Vocês sabem que no Brasil, na história do Brasil, sempre houve um movimento religioso em diversas partes do Brasil que representava ameaça para o governo brasileiro. Então o governo de Santa Catarina e o governo do Rio Grande do Sul, eles resolveram a fazer um acordo e acionar as milícias para vir aqui destruir, aqui no Entre Rios, destruir esse povoado que tinha em torno de 300 pessoas já congregadas aqui em torno desse Dom Miguelito. Aí em 29 de agosto de 1897, ocorreu que praticamente Entre Rios, o povoado ficou totalmente destruído e muitos deles acabaram se refugiando nas furnas que existiam ali, inclusive nas furnas do próprio Entre Rios aqui, que tinha o esconderijo principal para eles poderem se escapar dessa revolta foi ali. É importante a gente saber a localização onde fica o Entre Rios. Então, na região oeste está localizado o Rio Canoas e o Rio Pelotas. E daí faz divisa com o Rio Grande do Sul, o Barracão. E na região norte está localizado o município de Campos Novos. Aí mais na região oeste, na região leste, fica o município de Anita Garibaldi. Aqui na minha frente está localizado as furnas dos brechós, onde ocorreu o movimento dos canudos. E atrás, vocês podem olhar que fica o rio Pelotas, que é o rio que corta praticamente toda a região do município de Celso Ramos. Celso Ramos ele está localizado numa Mesopotâmia. Fica entre os rios Pelotas e o rio Canoas. Essa é a localização, então, do nosso local aqui. Produção Furnas do Brechó. Cena, entrevista com Sorange. Take 2. Olha, o início foi por curiosidade. Que é a primeira vez que eu vim aqui nas Furnas, eu estava com um grupo de amigos e a gente veio conhecer. Tinha uma furna aqui, cachoeiras, e a gente veio conhecer. E um pouco agora foi pelo espírito de aventura, né? E esse espírito de aventura eu adquiri com o passar do tempo, que eu sabia que lá tinha alguma coisa, que tinha uma coisa, e eu comecei a ir aí, nesses lugares. E esses lugares é porque me chama a atenção. Eu acho que me identifiquei um pouquinho com a natureza por causa disso, porque pelas coisas diferentes que a natureza oferece, pelo lugar, pelo espetáculo, pela queda d'água, pela pedra, pelo mato, pelos pássaros, pela fauna e flora em si. Tudo ajudou, tudo acho que colaborou para esse gosto pela natureza, pelo bonito.
Então eu acho que me identifiquei por causa disso. O lugar em si é um dos mais bonitos que eu conheço aqui em Celso Ramos. O conjunto das 3 cascatas e mais as furnas formam esse conjunto, que é espetacular, né? Só que é o seguinte, nas paredes já existe muita coisa escrita que não deveria ter. Lá dentro das furnas já foram mexidas demais, muito revirado ali, as pedras mexidas, foi feito buracos, escavações. Mas eu acho que o poder público deveria ter mais comprometimento no sentido de preservação. Porque a trilha em si, a trilha oferece perigos, toda trilha é perigosa. Mas a gente poderia ter melhorado mais a trilha para que esse perigo não seja maior do que é. Eu queria assim que o pessoal entendesse que isso aqui é natureza. Tem uma diferença muito grande entre o que é natural e o que é civilizado. Então civilização é para lá. Isso daqui é natureza, do jeito que está tem que permanecer. Se você quiser vir participar da natureza, fazer alguma coisa em conjunto, assim, convívio com a natureza, tudo bem, venho e faço. Mas eu não gostaria que houvesse interferência da civilização aqui, onde a gente ouve o canto dos pássaros, o barulho da água, o barulho do vento. Então é só isso que eu peço para quem quer vir aqui. Talvez eu diria assim, em primeiro lugar, que as pessoas responsáveis por determinado lugar, se eles não entendem daquele lugar, eles deveriam procurar ajuda para entender do lugar. Se fosse que o município está interessado em fazer, em produzir, deveria ter o máximo de preocupação possível na preservação. Quanto menos mexer, melhor. Eu acho que tem condições da gente fazer um turismo sem precisar mexer. Fazer o básico que ofereça segurança para quem quer vir aqui conhecer, tudo bem. Eu acho que esse é o básico. Mas tem algumas coisas que passam desse limite, que a gente observando se torna destrutivo ao invés de construtivo. Então eu acho que depende muito do poder público de ver isso. Buscar naquelas pessoas que têm vontade de falar, de se abrir, de dizer como que gostaria que funcionasse. Não ter uma ideia e ir lá e fazer, porque de repente essa ideia não cabe para o lugar. Cada lugar, uma ideia determinada. Então eu acho assim que o que é bonito e o que está na natureza tem que ser preservado. Produção Furnas do Brechó. Cena, depoimento Juliana, take 1. Produção Furnas do Brechó. Cena, depoimento Juliana, take 3. As Furnas do Brechó são um patrimônio cultural, turístico e ambiental da cidade de Celso Ramos. E ultimamente ela tem sido deixada de lado pela maior parte da população. As trilhas estão cobertas pelo matagal e as paredes das cavernas estão riscadas. Será que já não está na hora de todo mundo prestar atenção nesse lugar? Ver o quanto esse lugar é bonito? Se nem as pessoas que moram aqui, às vezes muitas delas não conhecem, quem dirá pessoas de outras cidades? Esse lugar é importante e é preciso que as pessoas valorizem ele e preservem também. É muito fácil encontrar lixo jogado pelo chão e coisas que não deveriam estar aqui, não deveriam prejudicar a beleza desse lugar. Está na hora de todo mundo abrir os olhos e entender que esse lugar é importante para que seus filhos, netos, bisnetos e muitas outras gerações ainda possam aproveitar esse lugar, que é como o paraíso na Terra.
3, 2, 1, ação! É aqui que eu vou!